o necessário equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si. Este é o 16º domingo do tempo comum. Então, meus santos e minhas santas, os discípulos e as discípulas têm que ser e fazer como Jesus. Viver como filhos de Deus e anunciar o que Ele anunciou. Essa é a missão. Cada época e cada lugar interpretarão e assumirão a missão de um jeito próprio, mas a missão é sempre a mesma. A missão tem um momento de ida e um momento de volta, que é Jesus. É nele que os apóstolos, isto é, os missionários, os enviados, encontram um ponto de encontro, um espaço de repouso, um deserto de gente que os relance para o meio de mais gente ainda. É o retorno da missão dos apóstolos que foram enviados 2 a 2 em missão. Jesus os reúne no lugar deserto para que repousem um pouco. Depois da primeira semeadura, ele os conduz ao lugar que lhes dará o pão. Estes versículos, com efeito, têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães para a multidão faminta. No mundo atual, e também em nossas igrejas, ou seja, as nossas comunidades, alguns estão sobrecarregados, enquanto outros estão folgados. Alguns estão como Jesus e seus discípulos, sem tempo para comer, enquanto outros estão muito ocupados em não fazer nada. Esses dois extremos são perigosos e precisam ser evitados. Viver sobrecarregado leva ao esgotamento. Viver sem fazer nada leva à atrofia e à perda de sentido de vida. Por isso, diante daquilo que nos está sendo solicitado, precisamos nos perguntar: é a vida que está me pedindo isso ou é a minha necessidade de ser reconhecido, de me sentir importante e, quem sabe, insubstituível para os outros? Jesus escolheu fazer da sua vida uma doação para os outros. Quando se tratava de socorrer, de curar, de salvar, ele se doava sem medida. No entanto, Jesus nunca se deixou consumir ou ser devorado pelas necessidades das pessoas. Ele sempre soube retirar-se quando era necessário, seja para orar, seja para descansar, seja para dizer às pessoas que não era sua missão carregá-las no colo, mas ensiná-las a caminharem com as próprias pernas. É por isso que o Evangelho de hoje se inicia com essa orientação de Jesus aos seus discípulos que voltam da missão. Vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco. Todas as pessoas que trabalham para Deus precisam evitar 2 atitudes que levam ao adoecimento e ao esgotamento: o messianismo e o ativismo. O messianismo consiste basicamente em sentir-se o salvador dos outros. O ativismo, por sua vez, nos faz trabalhar incansavelmente como se a obra fosse nossa e não de Deus. Em ambos os casos, fracassamos porque estamos ocupando um lugar que não é o nosso. Nos achamos insubstituíveis quando, na verdade, ninguém o é. O resultado é o esgotamento, o desencanto e até mesmo o abandono da missão. Mas o Evangelho nos revela uma surpresa. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando chegou no lugar afastado, onde esperava descansar com seus discípulos, Jesus foi surpreendido por uma grande multidão que desejava ficar perto dele, que desejava alimentar-se das suas palavras, dos seus ensinamentos. Mesmo cansado e com fome, Jesus esqueceu de si mesmo e se deixou atingir pelas necessidades daquelas ovelhas que não têm pastor. O que aconteceu com Jesus pode também acontecer conosco. Havíamos programado um descanso, uma viagem, um passeio, um lazer, mas fomos surpreendidos por alguém
que precisava do nosso socorro, da nossa presença, da nossa atenção. O que fez Jesus esquecer-se de si foi o sentimento de compaixão. Ele se deixou afetar pela situação de abandono e de desorientação daquela multidão. O sentimento de compaixão faz você enxergar a vida para além das suas próprias necessidades. Ele revela que mesmo na correria do dia a dia é possível encontrar um tempo para ouvir alguém, para estar com alguém, para ajudar aquela pessoa que atravessou o seu caminho, não por acaso, mas porque é como uma ovelha que não tem pastor, uma pessoa que precisa ser ajudada. Nossa situação atual, enquanto igreja, família e sociedade, é parecida com a época do profeta Jeremias. Líderes preocupados com seus próprios interesses acabam por deixar perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo. Líderes sem compaixão e sem coerência escandalizam muitas ovelhas do seu rebanho, afugentando-as. Por isso, precisamos rezar pelas pessoas que têm a função de liderar, de cuidar, de pastorear. Precisamos pedir a Deus que nos conceda pastores segundo o seu coração. E no âmbito religioso, político, profissional, familiar e social, é aí que nós precisamos. Jesus é o pastor segundo o coração de Deus. Além de ter um coração compassivo que se deixa afetar pelas pessoas que sofrem, ele trabalhou incansavelmente para trazer para perto quem estava longe de Deus, para derrubar o muro da inimizade e construir a ponte da paz entre as pessoas. Na época de Jesus, a humanidade era vista como dividida em dois povos: os judeus, ou seja, aqueles que se consideravam salvos, e os pagãos, os perdidos. Hoje são diversas as divisões entre nós, os ricos e os pobres, os que creem em Deus e os ateus, os do Oriente e os do Ocidente, os católicos e os evangélicos, os de direita e os de esquerda, e etc. Jesus nos desafia a enxergar a humanidade para além dessa visão míope de divisão. Ele nos convida a não alimentar conflitos desnecessários, mas a restabelecer a paz em vista do bem de uma única humanidade que necessita ser reconciliada com Deus. Jesus nos convida a derrubar os muros da inimizade e a construir as pontes da fraternidade para que todos os povos possam reconhecer que Ele é a nossa paz. Na sua cruz, Jesus derrubou dois muros: o muro que separava a humanidade de Deus e o muro que separa os homens uns dos outros. Que essa também seja a nossa tarefa: reaproximar as pessoas umas das outras, de modo que nos sintamos todos irmãos uns dos outros e filhos do mesmo Pai. Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e convida ao deserto. A sua palavra e o seu pão constituem a nova lei e o novo maná. A Dei Verbum nos ensina que o povo de Deus se nutre da mesa da palavra e da mesa do pão. Os discípulos, então chamados para estarem com ele e serem por ele enviados, vão se tornando uma comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar. O Evangelho nos orienta para estarmos atentos a essas duas dimensões pastorais. Primeiro, saber descansar, partilhar, restaurar as forças depois da missão. E segundo, estarmos atentos e ter compaixão das multidões que têm fome da palavra e fome do pão. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume e recolho-me imaginando o lugar onde os discípulos falam a Jesus sobre sua missão, primeiro em terra e depois na barca. E peço aquilo que quero: confrontar com ele o que eu faço e digo, e acolher seu convite à intimidade com ele.
e buscando tirar proveito da oração, detenho-me contemplando a cena. Vejo, escuto e olho as pessoas. Quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.